Os girassóis procuram a luz do sol, mas em dias nublados, eles se viram uns para os outros, buscando a energia em cada um. Não ficam murchos e nem de cabeça baixa. Olham uns para os outros, erguidos, lindos. É a sabedoria da natureza. Se não temos sol todos os dias, podemos ter uns aos outros. Então, sejamos todos girassóis. Mais de 100 mil escolas rurais foram fechadas no país nos últimos 20 anos. Muitas das que restaram não têm qualquer condição de atender as comunidades. Um cômodo de madeira, piso quebrado. Assim é a escola da zona rural de Uruará, sudoeste paraense. Os alunos convivem com um ninho de cupim e animais que entram pelas tábuas. A filha do João levou um susto. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo os meus sonhos. Sérgio Vaz. E aí, neguinho, então, fala pra mim. Cê tem um dream, né? Tipo Luther King. Alguns chamam de sonho, outros castelo. Já projetei vários, pica arquiteto. São sonhos. Em faculdades e concessionárias. São sonhos. Em padarias imobiliárias. O sonho. Da casa própria ou do AP. O sonho. De sair do aluguel do perrê. Sonho de vencedor é tá entre os primeiros. Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro. Quase perdi o rumo num sonho de consumo. Já me iludi também, eu confesso, eu assumo. E quanto sonho lindo de formatura. Morreram no pesadelo da viatura. Mas se a gente só sonha, não corre, só dorme. Faz o pijama virar uniforme. A licenciatura em Educação do Campo, especificamente, ou as licenciaturas em Educação do Campo no Brasil, elas são decorrentes de uma política de educação do campo, né, já existente no Brasil há algum tempo. Uma política que surgiu das lutas dos movimentos sociais do campo. Essa política ela gerou alguns programas, né, específicos voltados à educação, como o Pronera, por exemplo, né, e surgiu também o Procampo, né, que é o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura e Educação do Campo, né, e por causa do Procampo, um edital específico, né, lançado em 2012 pela CECADI, né, pelo SISU, pelo CETEC, a UF teve a oportunidade, né, de se associar a essa política de educação do campo, implantando, né, dentro do seu hall de cursos, né, um curso específico voltado à educação do campo. Curso que existe em função de uma política, né, e um curso que existe voltado para uma política destinada a garantir o direito à educação das populações do campo. E quando falo de populações do campo, né, eu estou me referindo aí a um vasto rol de grupos sociais, né, que são caracterizados basicamente por produzirem as suas condições materiais de existência em meios rurais. Então eu estou falando de extrativistas, estou falando de caiçaras, ribeirinhos, de acampados e assentados da reforma agrária, pescadores artesanais. Então esses grupos que têm uma relação com a terra, uma relação com o meio ambiente e que dependem, né, da existência saudável dos meios, do meio ambiente para poderem garantir as suas condições de vida. Onde, pela primeira vez, a universidade foi democratizada, porque se formalmente sempre a universidade ela tem a sua entrada, né,
como algo, entre aspas, democrático no sentido de que ninguém é proibido de fazer um vestibular para a universidade, mas as questões concretas da vida, né, as questões práticas impediam que a classe trabalhadora estivesse na universidade. O movimento instituinte é quando ele nasce com sonho, e esse sonho move a realidade, né? Então ali você tinha sujeitos coletivos, sejam povos indígenas, seja o movimento quilombola, seja o próprio MST com os campesinos. Então você tinha essa gente ligada a movimentos sociais, se articulando e querendo uma outra política educacional. O caráter de extrema importância, e eu o classifico como o resultado de lutas históricas nesse país, né, de homens e mulheres do campo na luta pelo direito à terra, a plantar e a colher, e de ter os seus filhos, né, conhecedores dessa história, e mais do que isso, que pudessem garantir, através desse curso de formação de professores do campo, a manutenção desses trabalhadores da educação nos seus locais de origem, não como uma política de aprisionamento desse trabalhador na sua origem, mas um trabalhador que tivesse conhecimento, né, e que tivesse os dois pés fincados nessa luta também, que tivessem origem, que tivessem uma intimidade, e mais do que uma intimidade individual e pessoal, mas uma intimidade ideológica com a luta do campo. É disso que se trata. O caráter desse curso diz respeito à luta pela manutenção e fortalecimento de uma perspectiva ideológica do que significa a luta do campo. A educação do campo ela tem um potencial muito grande, porque diferente de, assim, eu acho que um diferencial nela enquanto curso é que a realidade é o centro onde as ciências vão se conectando. Quando eu entro na educação do campo, eu começo a perceber essa realidade, eu me sinto no dever cívico e moral de reagir, de perguntar por quê. É interessante eu só dar um passo na história, porque por exemplo, Bruno, são 9 anos, né, na escola Alice do Amaral Peixoto, né, desde o antigo pré-1 até o 4º ano, que é o 5º ano, que hoje seria a 4ª série. Então assim, eu faço esse recorte para você entender. Minha avó estudou nessa escola, meu pai estudou nessa escola, eu estudei, meus irmãos que são mais novos do que eu estudaram nessa escola, então é a trajetória de uma família inteira numa escola sem saber que era a educação do campo. Então quando eu entrei na educação do campo, né, e eu entendi a responsabilidade, entendi que existia uma representatividade, porque eles estudaram, mas eles não chegaram dentro da universidade. Então quando eu entrei na universidade, né, e eu percebi toda essa mudança, e eu olhei para a minha comunidade, eu olhei aqui para a escola, o que eu percebi? Que não só eu entrei na universidade, mas a universidade ela entrou na minha comunidade. O curso ele é muito importante porque ele traz uma outra perspectiva de educação do campo. Não uma educação rural, não uma educação deslocada totalmente da realidade. Não é assim, sobrou um material aqui das escolas do centro, vou mandar esse material para as escolas do campo. Então, o curso de educação do campo tem muito isso, de trazer esse potencial, de trazer essa valorização da escola do campo. E, ao mesmo tempo, o curso é muito importante na permanência das escolas do campo, porque nós sabemos que é uma tendência nacional o fechamento de escolas no campo. Em Pada não é diferente. A importância do curso ela é assim indiscutível, né? Os cursos de educação do campo é um projeto que, enfim, ele não só confronta, como ele desafia toda essa estrutura, né, esse projeto de universidade, né, pensado numa perspectiva de exclusão da classe trabalhadora. Aí os cursos de educação do campo,
ele provoca justamente um movimento contrário a esse. É um movimento que agrega, é um movimento que pensa a diversidade, que pensa a inclusão, que pensa as pautas, os debates, as lutas sociais, os movimentos sociais, que pensa a agroecologia também como uma alternativa para o campo, que pensa vários outros elementos. Então, assim, o curso de educação do campo, ele também ajuda muito a universidade como um todo a pensar outras categorias, né, de análise, de percepção da realidade. Ele introduz outros elementos que historicamente foram afastados desse espaço. Além da teoria, né, a formação de um professor, de uma professora, de um futuro educador, ele passa muito pela leitura da realidade, né, e pelo que se faz com essa leitura. Então, educação é prática, é processo, é dinâmico. Não é ler um livro, compreender o seu conteúdo e tentar passar ao aluno que está à sua frente. É ler junto com ele a sua realidade e ver de que forma a gente pode intervir nela num impacto positivo, de forma que essa ação seja um impacto positivo. Como apontam Molina e Sá, a organização curricular da licenciatura em Educação do Campo prevê etapas presenciais, equivalentes a semestres de cursos regulares, ofertadas em regime de alternância, entre tempo escola e tempo comunidade, tendo em vista a articulação intrínseca entre educação e a realidade específica das populações do campo. Essa metodologia de oferta intenciona também evitar que o ingresso de jovens e adultos na educação superior reforce a alternativa de deixar de viver no campo, bem como objetiva facilitar o acesso e a permanência no curso dos professores em exercício. A pedagogia do curso, a pedagogia da alternância, ela possibilita a gente, mesmo que você entre no curso, né, que você venha de uma trajetória urbana, né, sem ter tido contato com o campo, o curso possibilita que você entre em contato com o campo, né, o campo real. O curso ele adota já essa dinâmica da pedagogia da alternância, já para que os estudantes e futuros educadores, né, consigam se familiarizar já com esse tipo de regime, desse tipo de proposta pedagógica, porque é a proposta pedagógica que eles vão ter que aplicar quando forem educadores, né? Então a gente adota já a pedagogia da alternância no curso para que haja essa familiaridade com esse tipo de metodologia, para que essa metodologia possa ser aplicada por eles quando eles forem educadores. E o que é a pedagogia da alternância, né? A pedagogia da alternância ela tem várias funções, né? E ela é uma pedagogia que se alinha de maneira muito adequada com a maneira de fazer educação em áreas rurais, porque ela não ela exige que o educador não faça, né, um tipo de educação apostilar, né, uma educação por apostila, mas é uma educação baseada em temas, né, e temas que não estão prontos de antemão, temas que surgem a partir das próprias vivências desses filhos, dos jovens, né, dos agricultores que vivem em áreas rurais, né, e busca, né, transformar em processos educativos aquilo que já faz parte dos processos da vida dessas próprias pessoas. Então é uma maneira de estreitar a relação entre a vida, né, e a educação. A vida que é marcada, né, normalmente por trabalho rural, né? Então trabalho na terra, né, e a alternância permite então esse diálogo, né? Quando ela exige que o processo de ensino-aprendizagem ele se realize a partir de planos de estudo, né? Eu acho que a alternância, eu tenho sempre isso na mente. Quando eu penso em alternância, eu penso sempre em um plano de estudo, né, que é estabelecido entre o professor e o estudante, se educar a partir de um projeto, né, de trabalho. Não é a sala de aula, não é estar na sala de aula que é onde a mágica da educação acontece. Ela vai acontecer quando ele carrega ou ele assume para si um tipo de projeto e ele vai então sair para tentar solucionar o problema que ele mesmo criou.
A pedagogia da alternância ela é extremamente importante, né, dentro da conjuntura pedagógica e política do projeto de educação do campo, não somente porque ela coloca o estudante, né, de volta numa relação muito próxima de teoria e prática, né, de aproximar esses conhecimentos que são apresentados e discutidos e debatidos e criados na universidade com os conhecimentos do campo, mas porque ela cria laços muito orgânicos, laços de solidariedade, laços de empatia, e ela acaba trazendo elementos, né, que humanizam a educação e que colocam essa humanização na luta também em defesa dos direitos das populações do campo. Então a pedagogia da alternância, ela é dentro dos cursos de educação do campo, ela é a espinha dorsal, né, desses cursos, porque ela coloca as e os estudantes nessa relação de aproximação com a comunidade, com as demandas, mas também porque a pedagogia da alternância, ela apresenta elementos muito potentes de formação. Uma coisa é você formar com uma perspectiva apenas da teoria, outra coisa é você ter uma relação e uma formação pautada na teoria e na prática, né? Nesse diálogo constante. Hoje a gente tem a pedagogia da alternância não apenas nos cursos de formação de professores, mas nós temos também nas escolas, principalmente nas escolas de casas rurais, né, por todo o Brasil. Na Universidade Federal Fluminense, o curso de Educação do Campo do Instituto Noroeste Fluminense é o único, né, que dentro da sua, né, proposta curricular, proposta político-pedagógica, está organizada nesse sentido de fazer essa aproximação com a comunidade. A pedagogia da alternância nesse sentido, então, ela se mostra muito inovadora. É uma proposta extremamente inovadora, se a gente for olhar do ponto de vista da função da universidade, qual é a função dessa instituição, qual é o papel social e político, né? Nós estamos a falar de uma instituição que tem como a máxima a educação, a defesa da educação pública e gratuita, né, e uma formação de qualidade também para estar atuando junto às comunidades. Então, quando se olha a pedagogia da alternância dentro de todo esse conjunto, o que nós percebemos é uma potência. No tempo comunidade, né, dentro da pedagogia da alternância, que nós temos possibilidades muito mais concretas de fazer processos de aproximação com a comunidade, de nos aproximarmos das suas demandas, né, dos seus interesses e também conhecer muito mais, né, uma realidade muito mais próxima, todos os conflitos e as tensões também que habitam nesses territórios. O tempo comunidade se destaca em importância social, política e epistêmica, quando recoloca o estudante em sua própria comunidade. Não apenas na condição de estudante, mas também como educador em potencial, fruto daquela realidade a ser transformada. Isso pode ser percebido em diferentes momentos durante o processo formativo dos estudantes. Por exemplo, a organização comunitária contra o fechamento da escola Alice do Amaral Peixoto, no Salgueiro. Movimento que surgiu da demanda da comunidade, que vivenciava a tentativa do fechamento de sua escola, e a interação do estudante Pablo, que retornava à sua comunidade como educador em potencial, durante o tempo comunidade. Estamos aqui em defesa do trabalho docente, dos trabalhadores da educação deste município que têm o direito e precisam ser respeitados. As escolas não podem ser fechadas em revelia. É necessário que a comunidade seja consultada e que haja uma discussão coletiva sobre o encaminhamento a ser dado. E é preciso que seja denunciada a política da prefeitura para o desmonte da escola e precarização progressiva, com fechamento de turnos, fechamento de turmas, retirada de professores. Estamos aqui denunciando essa política. Você acreditar que as políticas públicas são feitas a partir da vontade daqueles que têm a caneta na mão, ou seja, dos seus gestores, né? Políticas públicas não são feitas a partir da vontade dos gestores. Políticas públicas são feitas a partir da pressão
da sociedade, né? A sociedade precisa se organizar e precisa exigir dos seus governantes, exigir dos seus gestores que a educação seja feita da forma como ela entende, como ela vê. Então, partindo desse princípio, né, é óbvio que eu sou parte desses movimentos também, por ser professor de educação do campo, e com isso eu entendo e posso fazer o meu papel. Mas, por outro lado, nada vai ser feito no futuro se nós não tivermos a sociedade civil organizada, né? Professores da educação do campo organizados, sujeitos do campo organizados para exigir que a universidade faça cumprir aquilo que é direito dessa população do campo, de ter uma educação do campo que seja voltada para... criada, né, não só voltada para o campo, mas criada pelo campo, seja feita uma ótica a partir do campo. Algumas vezes a gente ocupou as ruas daquela cidade, né? Por exemplo, em frente à prefeitura, gritando palavras de ordens, com faixas, né? Para defender a manutenção de escolas, de filhos de trabalhadores existentes lá, né, no meio de Santo Antônio de Pádua, lá na região rural. E a gente lutou por isso. Eu penso que isso trouxe aquele curso, os momentos que nós nos colocamos em luta, foi um momento de aprendizado para os estudantes daquele curso, para que pudessem entender que o fio que perpassa aquele curso do início ao fim chama-se luta, chama-se resistência, chama-se a disposição para defender um projeto de sociedade que não é absolutamente o projeto que se instalou no país, desde que o avanço das políticas neoliberais se colocaram aí como a grande saída para o país. Então é muito importante ter participado disso, porque foi quando eu vi realmente o que era a essência da educação do campo, né? Quando você olha para o que significa o curso de educação do campo, a construção dele fala que mais do que a questão educacional é a transformação da realidade, porque a realidade do campo hoje, ela é uma realidade de fechamento de escolas do campo, de um modelo de desenvolvimento que não pensa a comunidade, que não pensa as famílias que estão envolvidas. Então, quando você entra na educação do campo, pensando a transformar a realidade do campo, é isso, é permanecer escolas abertas, aumentar o nível cultural das comunidades, trazer um pouco do Estado para dentro dessas comunidades e que elas se sintam no direito de atuar sobre isso, tá ligado? Agir politicamente enquanto um ser coletivo e político que está presente nas decisões públicas e não alguém que só recebe política pública, mas alguém que participa da política pública. Então, participar desse movimento trouxe um pouquinho para mim do que é ser a educação do campo, o que é o movimento da educação do campo. E foi um movimento que surgiu da comunidade e nós, educandos, começamos a participar dele. Então isso foi muito significativo, não só para a educação do campo, mas também para o município de Pádua, né? Um município que historicamente não se movimenta tanto, ele decide, porque isso é uma decisão, decide não aceitar um fechamento de uma escola. Então, assim, acho que esse foi o momento mais importante da minha graduação. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos momentos mais importantes e que tem que ser muito marcado e ser muito significativo para o curso de Educação no Campo em Pádua, né? Não dá para ter uma licenciatura em Educação no Campo no município e ver escolas sendo fechadas, né? Ela tem que atuar, ela tem que agir. Então, acho que isso foi participar desse movimento, né? Enquanto estudante da LEDOC, enquanto parte da sociedade civil de Santo Antônio de Pádua, foi o momento mais importante para mim da graduação, sem dúvida nenhuma. E a partir da minha inserção no curso, eu tenho uma outra perspectiva de mundo. Por quê? Porque na sociedade é pregada, é difundida a visão de que se determinada situação é assim, porque tem que ser assim. Se existe uma lei cara, tal lei tem que ser seguida. Sabe, toda essa questão da meritocracia também, que é muito difundida na sociedade.
E a partir do curso eu pude ter uma outra realidade de mundo. Na verdade, essas ideias elas são difundidas para que determinados grupos permaneçam no poder. E no campo brasileiro isso é muito forte. Nós temos uma elite agrária que eles estão lá no Congresso, sabe? E o Brasil é um país latifúndio. Não é natural, não é justo uma pessoa ter o mundo e uma outra pessoa não ter nada, entendeu? Direitos básicos que muitas das vezes são negados a diversas populações, inclusive no campo. Direitos básicos como uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um espaçozinho ali para cultivar, moradia. E quando esses direitos eles não são dados, eles devem sim ser arrancados. Eles devem ser arrancados dos governos. Lá em 2017, quando tudo começou, né, houve essa movimentação porque havia o interesse da prefeitura de estar fechando a escola e remanejando os alunos, todos muito pequenos ainda, para escolas no centro da cidade. Isso foi uma ideia muito combatida, os pais questionaram, uns até chegaram a até pensar na hipótese, aderir, mas, de modo geral, foi uma ideia muito combatida. Então, como que se deu? A comunidade, por si só, ela não tinha experiência para fazê-lo. Mas aí os alunos da UF, né, aqui do Educação para o Campo, outras pessoas também, né, do meio da educação, se juntaram à comunidade, né, mostrando o caminho, o que podia ser feito. A comunidade foi trilhando esse caminho, foi pleiteando, né, o não fechamento da escola. Isso foi muito importante naquela gestão daquela época, porque se fecha a escola, que era a única coisa que tinha no nosso bairro, né, que é um bairro já é distante da cidade. A única coisa que tinha era a escola. Se fecha a escola, né, que referência de município nós teríamos lá? Todo mundo ficou em choque porque essa escola tem muita história, é de muitos anos. Então nós nos movimentamos, criamos um movimento para poder reivindicar para não fecharem a escola. Foi bem assim complicado, tenso, porque eles queriam por toda a lei fechar a escola. Mas aí nós fizemos uma reunião com a secretária de Educação na época, que era até a Andréia, e ela decidiu que deixaria a escola aberta. Então, mas mesmo assim foi muita luta, assim, foi um processo bem tenso para todo mundo. Muita gente se mobilizou, se comoveu com isso, porque ninguém aceitava fechar a escola, porque se fechasse a escola, acabaria praticamente a vida no local, né? Porque a escola que dá vida ao local, com as crianças, é o movimento, são as festas que eles fazem, de comemorações, então que acaba abrangendo toda a comunidade também. Igual tem a festa junina que eles sempre fazem, todo mundo vai, então traz vida para o local. Então se fechasse, acabaria praticamente muitas histórias e também a vida do local. É um marco porque eu estava, como você mesmo falou, estava aí desse lado entrevistando as pessoas para registrar esse momento, né? Quando a comunidade trouxe essa demanda para a gente, foram lá na minha casa conversar, pedir ajuda no que poderia ser feito, né? Que o poder público queria fechar essa escola. Até então a conversa era que não tinha verba, que não tinha como manter professor, tinham só 10, se não me engano, 9 ou 10 alunos, né? E com a Educação do Campo a gente começou a entender os porquês, né? A gente começou a responder um pouco dessas perguntas, né? Então assim, foi gratificante, foi um marco, mas além disso tudo, traz esperança, né? Traz esperança. Se a gente colocar de 2010 para cá, quantas escolas, né, reconhecidas mesmo como escolas do campo, no município tinham 4. De 2017 para cá, fecharam 2. Né? Hoje permanece 2 escolas no município. Então, se a gente permanece com uma escola, quantas, né, pessoas vão poder estudar, vão poder se sentir representadas? E algo que me marcou naquele período foi eu lembrar, né? E eu parar para pensar assim, poxa, todo mundo tem direito a estudar. Todo mundo tem direito a uma escola de qualidade, mas todo mundo tem direito a escola na porta da sua casa. Porque existe diferença, as pessoas podem até não pensar, mas existe diferença de quem mora aqui, acordar às 5h30 da manhã e ter que pegar o ônibus, né, e ir para a rua para poder estudar, sendo que a escola lá abre 7 horas da manhã.
foi muito difícil, foi uma luta, porque ainda bem que a gente reclamou no culpado no começo, ele falou assim, não, vamos fazer um abaixo-assinado, aí tampamos junto, pegamos firme com ele, né? Por mais que algumas mães que tinham condições de levar seus filhos papados resolveram levar, aí que piorou, pior ainda a situação. As mães que não tinham condições e os filhos estavam pequenos, no caso minha filha estava acabando de entrar, eu tinha medo de colocar ela no ônibus para ir sozinha, que ela ia fazer 3 anos ainda. Então era uma situação bem forte, né, e triste. A gente ficamos tristes, um colégio que nossos pais estudou, nossos irmãos, e nós estudamos. Então nós contávamos com nossos filhos e os filhos dos nossos filhos ainda estudar, né? Um lugar perto, onde que é aconchegante, amoroso, que é acolhido, onde você vê de casa, você vê a escola, dá para você ficar de olho. Então tinha uma segurança, aí na hora que falou de uma hora para outra que ia fechar, aí bateu uma tristeza, bateu o choro. Como disse Paulo Freire, a mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação. No fundo, o nosso sonho. E a partir daquele instante, com a movimentação, né, de moradores e junto com o pessoal que foi dando a instrução, o que se viu? Se viu que a prefeitura, óbvio, teve que abortar a ideia de fechar a escola e imediatamente eles entraram com umas modificações na escola e fizeram um posto de saúde, né, num adendo da escola, e a partir daí, com a chegada a escola não fechou, né, aí ficamos caminhando, ainda com algumas precariedades, né, mas caminhou, não fechou. E com a nova gestão, com a entrada da nova gestão do prefeito Paulinho, né, as coisas que ele havia prometido durante a campanha, ele está pondo em prática. O funcionamento é fazer todo o esforço possível para que não se feche escolas, né? Todos nós sabemos, né? Eu entendo dessa forma que a educação é que vai alavancar a nossa nação, o nosso município, o nosso estado. Então todo investimento, né, disponível e todo esforço que pudermos fazer para que não aconteça esse tipo de coisa de fechar, e sim está sempre procurando aparelhar as escolas, está procurando incentivar, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que permaneçam nas escolas, principalmente nas escolas rurais. Então, como você bem disse, em 2017 a gente iniciou, foi feito comigo, né, essa entrevista sobre o que a gente pensava enquanto legislador com relação às escolas do campo, né? E hoje, em outra posição e como prefeito, né, a gente tem o poder não só de idealizar, mas também de executar, né? De fazer com tudo aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Botar em prática tudo aquilo que a gente pensa, sonha, idealiza para o nosso município. Nosso primeiro trabalho de recuperação de escolas, né, um grande trabalho, né, é a recuperação do nosso colégio no Salgueiro, na localidade de Salgueiro, que é uma zona rural, e é onde a gente tem em plena construção, né, um loteamento, né, que a prefeitura fez no mandato passado, enfim, que a gente vai ativar agora, e a gente pensando, né, no aumento dessa população naquela área do Salgueiro, né, nós resolvemos reformar toda a escola, né, melhoramos toda a estrutura e também vamos melhorar todo o entorno. Está sendo feita uma praça que as crianças da escola vão usar, reforma do campo, reforma de todas as salas de aula, do telhado, enfim. E vamos também fazer instalação de ar-condicionado, né? Nós vivemos numa cidade, num país tropical, onde a nossa cidade tem um clima um calor muito severo. Então a gente entende que esse aparelho, que essa condição, né, que a prefeitura hoje pode dar para o aluno, vai permitir, né, proporcionar que ele possa ter um aprendizado melhor, que ele possa ter uma comodidade melhor para estar ali em sala de aula. Queria falar que a escola aqui ficou muito marcada quando a gente conseguiu essa vitória para manter a escola aberta, porque foi numa época que estavam sendo fechadas todas as escolas do campo e ninguém estava conseguindo manter a escola aberta. Foram fechadas muitas aqui em volta, na região. E aqui, quando a gente conseguiu essa vitória, foi um marco muito grande, uma vitória muito grande mesmo, porque diante de muitas portas fechadas, aqui se manteve aberta. Um futuro melhor, esperança, e foi enchendo nosso coração de alegria, e graças a Deus, da minha filha aqui de prova, né? Tá até hoje ali estudando,
Eu falo, vamos ficar até o final. Enquanto a gente puder tá ficando aqui, graças a Deus o prefeito interessou também em arrumar. Então, graças a Deus aumentou muito. Multiplicou, foi multiplicando. Estamos com quase 50 alunos, para quem estava com 11, né? Agora com quase 50, a gente acha muita criancinha. Agora daqui um dia também meu filho mais novo está estudando, é só benção. Isso aqui é um lugar, gente, tem tantos moradores, tantas crianças. E aí começou o avanço de vir buscar criança no Maitá, da Divinéia para cá. E hoje está esse movimento grande, muita criança mesmo. A escola está sendo reformada, está ficando linda, linda mesmo. E nós estamos aqui para lutar por que é nosso aqui, pelas nossas crianças. É direito de todo mundo ter um estudo de qualidade. Um estudo de qualidade ele não começa só, o estudo de qualidade ele não começa só tendo a escola, mas é o trajeto até a escola. É o retorno para casa. Então tudo isso foi algo que fez a gente pensar, então não, a gente tem que ter escola aqui, né? A gente precisa se sentir representado. Eu estudei a vida inteira nessa escola, minha formação, aprendi a ler, escrever, meu pai aprendeu, tantas outras pessoas, então por que os meus filhos não podem, né? Por que os meus netos, os meus sobrinhos, eles não vão poder participar disso? Sendo que a gente tem uma escola aqui, uma escola com qualidade, uma estrutura muito boa. Está tendo essa reforma agora, mas é porque a gente lutou lá atrás em 2017. Deixar, né, que a gente nunca desista dos nossos sonhos, daquilo que... Nunca deixe de valorizar as coisas que nós temos, mesmo que para muitos seja pequeno, porque para eles lá dentro da Secretaria de Educação era uma escola muito pequena, que não tinha valor nenhum, mas para a gente aqui da comunidade tem um valor muito grande, não só a escola, como o posto também tem um valor muito grande, mesmo tendo sido recente. Toda a reforma que eles fazem, tudo que eles fazem, a praça que está sendo reformada, tudo vai tendo um valor muito grande para a gente. Então que a gente possa continuar valorizando, lutando e resistindo e nunca desistir, nunca abaixar a cabeça. Porque foi uma vitória de muitas que nós teremos aqui ainda para o bairro. Tenho muito apreço pela questão futuro, mas eu tenho também pelo presente, né? Então eu vejo a questão futura muito como um agir no presente e uma coisa que a gente tem feito, né? Lutar pela escola é importante para a nossa perspectiva futura enquanto educador do campo. Também quando a gente esteve na Secretaria de Educação levando o ofício para que escolas não sejam fechadas, também é uma perspectiva do presente que influencia no futuro. E também quando a gente tentou dialogar com a Secretaria de Educação na questão de abrir concurso público para educador do campo, né, específico, porque a gente está formando pessoas que são especialistas para atuar nessas escolas do campo, né, que pensa a realidade das comunidades para além da questão educacional. Então, eu acho que esse diálogo é importante, tentar fazer essas pontes, né, abrir esses caminhos é importante para a gente pensar no futuro e é uma luta que tem que começar agora, né. Não tem como ser educador sem ser sonhador, né? Quem trabalha com educação sempre sonha com condições melhores, né, de trabalho, condições melhores para a vida das pessoas. Eu penso que a educação do campo, né, como modalidade de educação, né, que se distingue de uma educação convencional, ela precisa acreditar, para se realizar, que as condições de vida no campo vão melhorar sempre, né? E que a formação educacional tem um papel decisivo nisso. Mínimo que seja, por mais que a gente ainda sinta que a gente está engatinhando, a gente aprende muito, né, com a vivência no TEIA, na natureza, que nada acontece do dia para a noite. Sim. Primeiro a gente planta as sementes, depois essas sementes brotam e aí vai crescendo e depois a gente olha e caramba, que árvore. Então eu sou muito otimista com relação ao futuro, porque se por um lado a gente está no pior momento econômico para esse curso, digamos assim, e estrutural, também foi o momento que ele mais floresceu em termos de parceria com os movimentos sociais, de reconhecimento dos movimentos sociais da importância das lutas do nosso curso em Santo Antônio de Pádua. Também é um momento em que mais a universidade reconheceu o curso, apoiando a construção dos laboratórios, né? Então a gente tem um momento que pode parecer que é o pior momento, mas é um momento que a gente tem mais esperança florescendo e que a gente tem mais perspectiva de mudança
e melhoria a partir de nós mesmos e não dependendo das políticas do governo federal. Usando até o Emicida, né? Tudo que nós tem é nós. Então, se a gente não trabalhar, se nós não trabalharmos coletivamente, não tem futuro possível. Mas eu vejo que trabalhando coletivamente a gente tem um futuro muito bonito e muito de florescimento do curso aqui em Santo Antônio de Pádua. Eu sempre acreditei em mudança, né? E acho que esse mundo que a gente sonha, né, é uma construção permanente. Não pode ser capturada por um tipo de governo, não pode ser capturada por um tipo de efetivação de um curso, né? Então, assim, eu diria o seguinte: para a gente ter esperança, né, eu vou te dizer o que para mim ajuda, né? Eu tenho uma fórmula que me ajuda a caminhar independente das rasteiras, né? Que é: a serviço de que mundo e de que ser humano eu estou? Eu sempre pergunto isso, né? Então, eu tenho clareza desde que eu nasci a serviço de que mundo eu gostaria de estar. Que tem que ser um mundo equânime, que tem que ser justo, que os direitos são de todos, que ele tem que ser a desigualdade ela tem que ser o mínimo, né? Que as instituições de ensino têm que ser democráticas. Isso não é uma utopia, né? Isso é uma construção. Existe um mundo que pode ser, que está esquecido no mundo que é. Esse curso, eu repito, e para terminar a minha fala, ele é muito mais importante hoje no contexto político e econômico que nós vivemos, muito mais do que no ano de 2012, quando ele foi escrito pela primeira vez, e em 2015, quando ele foi implementado. Vida longa ao curso de formação de professores do campo na UF em Santo Antônio de Pádua. Vida longa aos professores que lá resistem, vida longa aos estudantes, companheiros, trabalhadores da educação que lá se formaram e que lutam para que os municípios reconheçam o seu papel fundamental junto ao processo de educação de filhos de trabalhadores do campo. Essa luta está instalada e nós vamos vencer, né? Então, vida longa à Universidade Federal Fluminense e aos cursos que ela carrega consigo, em especial o curso de Educação do Campo. No interior do Canadá, as porteiras não fecham, deixam festas entre os campos belos, cantos raros. No interior do seu lar, as porteiras não fecham, deixam festas entre nos campos belos, cantos raros. Que nem arana, o pai mete caneta, com tanta essência na escrita que faz as folhas brancas terem certeza que são preta. Meu alvo são inimigos do gueto. Eu não ligo pra MCs, tô mais focado em eliminar os boletos. É o show do explorador na Amazônia e fica só o odor. Que cheiro é esse? É o cheiro da colônia, Nova Babilônia. Mesma lama, mesmo drama, mesma trama de um sistema silenciador de Marianas. Escreva aqui melhor que Pero faz. Ligo o Brasil em linhas, coisa que nem o metrô faz. Por isso a riqueza eu ressalto de quem andava na estrada de terra e hoje tem respeito no asfalto. Brasil multifacetado de Alcione a Sandrão. Não pode fazer da face de Ana Paula o padrão. Quem diz respeito interiorano erra, como quem vê o índio como turista na sua própria terra. Ali onde a vida é precária, cheguei as precatas pisando calcário. Magia que dilata a figura, dilata do que é necessário. Mas essa levada é do rapadura, então vou parar. Um dos melhores speed flow que se ouviu vem do Ceará. Eu sou Michel, mas eu vim sem temer. Tirando os interior desse Brasil, eu e o Mister. E como nós faz o chão tremer, pra medir nossos skills, vocês vão ter que utilizar a escala Richter. No interior do Canadá, as porteiras não fecham, deixam festas entre os campos belos, cantos raros. No interior do seu lar, as porteiras não fecham, deixam festas entre nos campos belos, cantos raros.
saga dos camponeses, entre espantalhos soeses, meus galhos cortam os verdes em fotossínteses. Agrários arrotam meses de escassez, trabalho de seres derrotam deuses em foco em sínteses. Traz a composição que eu desafio o chão e o risco em morteiro, como a transposição do rio São Francisco e Monteiro, pois os sons são mais secos que um semiárido inteiro. Abre os dons, fecha os cercos desse game pálido arteiro, virado no jacho, ressalta o salto contra a descida. Macho não vive por baixo, no alto da compadecida. Em contrapartida ao contexto de Ariano, sua suna, vou contra a batida e o texto vai pariano e se assume em forma operária, fora o frame, outrora quem vê ST, reforma agrária, fora tem Aurora em PSB, guerra improdutiva, cobra, sobra alguém de SP, ocupa a terra improdutiva e dobra o MST, vote a fraudar MC, seu berçário é no ABC, alcoólicos anônimos, bebês querem BBB, cê quer ser, faça como cê quer ser, que eu faço mais ligações entre estados que um DDD, mas do Brasil de A a Z, num Brasil com Z de zero na escola, não vim pra dizer, mas sim pra fazer e não quero cola, decora, que eu sou rap desde o primário, e sou sertanejo antes de ser universitário, cês pegaram o páreo? No interior do Canadá, as porteiras não fecham, deixam festas entre os campos belos, cantos raros. No interior do seu lar, as porteiras não fecham, deixam festas entre nos campos belos, cantos raros. Hey, é muita extensão geográfica do IBGE, essa expansão neográfica, MGCE, densidade demográfica, máquina fonográfica com identidade plástica, então para nem com RGCE. Não é produto da CCE porque minha luz não é flash. Nosso rap tem tanta vida que ele quase se mexe. Fora do hack and slash, chique chique, eu tipo mestres. Encaixo o povo no topo, meu rap game é Tetris. Mestres em culto, massa pop, tá até xenofobia. Sou matuto igual Mazarop, até fenafobia. Sou astuto enquanto o terreno subia. Mandava descer ao luto, sua raça top, morte a xenofobia. Desde pequeno sabia o caminho é itinerante, tendo que cruzar ares com cortante até o estirante. Do interior pro interior, é a sina do retirante. Do interior pro interior, esse rap é tipo um transplante.